Então, o que nós vamos falar hoje, né? Meias verdades. O que acontece com meias verdades? Meias verdades geralmente é meia verdade e meia mentira, né? Não sei. Então, há muitas coisas, a gente se acostuma, a gente se acomoda, porque a gente se acovarda, tá? Então, é assim, você acaba aceitando meias coisas, meia bênção. Quem lembra lá, já que a gente no começo estava falando de música, né? Do Cazuza cantando assim, raspas e restos me interessam, né? E ele era exagerado, mas ele aceitava assim. Então, veja bem, raspas e restos, por que a gente muitas vezes se conforma com a metade das coisas? Porque nós começamos a não acreditarmos em que nós temos poder. Então, as minhas verdades começa assim. Você vai assinar um contrato. Quem nunca fez isso? Assina um contrato, lê o contrato lá e assina. Aí depois lá embaixo, nas letrinhas pequenas, está dizendo assim, tipo, você se autodestruirá em 15 segundos, né? Uma coisa assim, por causa de não ler o completo, aí às vezes você dança. Nós vemos as reportagens, e com essa moda que nós estamos de fake news, né? Então, o que acontece? Uma pessoa quer falar alguma coisa, mas de repente nem é tão relevante, ela pega um título que pode ser interessante e coloca lá. Aí o povo bate o olho naquilo e já sai reproduzindo uma falsa notícia, porque na verdade não é, né? Então, nós vimos tem uma jornalista muito famosa no Brasil, que morreu essa semana, que foi a Glória Maria. Então, ela sempre foi muito discreta com tudo. Então, não tinha muita coisa para o povo fofocar. Mas os fofoqueiros de plantão, últimas palavras de Rosa Maria, não sei o quê. E na verdade não é bem assim. Então, às vezes a gente se conforma com a meia-verdade para não ir descobrir ao fundo, né? Então, são as letrinhas minúsculas, são os versículos. Vocês sabem que estão criando, escrevendo o quinto evangelho, né? O quinto evangelho é o quê? É o evangelho só com aqueles versículos que você gosta. Então, você pega o versículo isolado e vai montando o quinto evangelho. Então, o mais comum que nós vemos é aquele texto de Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente acha mó barato isso, porque as pessoas pegam só isso, só essa parte. Mas o que Paulo estava realmente falando? Ele estava falando, eu posso sofrer açoite, naufrágio, passar fome, doença, eu posso passar tudo isso porque Cristo me fortalece. Então, não é a síndrome da Mulher Maravilha. Eu vou arrebentar agora com a boca do balão. Não. Eu posso sofrer, que eu não vou sucumbir, porque quem me fortalece é Cristo. Então, se nós formos olhar o texto do completo, muitas vezes você não quer passar pelo aperreio para depois chegar a essa conclusão, todo mundo me abandonou, somente Deus estava no meu lugar. Geralmente nós vamos procurar os outros que estão do lado, né? Então nós vemos assim, os versículos tirados do contexto são meias verdades, tá? Porque aquilo está escrito realmente, mas foi usado. Diz que a Bíblia tem argumento para tudo. Você sabia que tem um texto na Bíblia que fala não a Deus? Está lá em Provérbios, não a Deus. Aí você pega esse texto, ok, está na Bíblia, não a Deus. Aí vem escrito, diz o nécio em seu caminho, né? Então, você tem que olhar o contexto. Então, tem a historinha lá da caixinha de esperança. Não sei se todo mundo lembra da tal das caixinhas de esperança. Quando eu era criança, tinha uma caixinha assim, de cartão. Toda casa tinha, com os versículos. Então, os papeizinhos coloridinhos assim. Aí você chegava de manhã. Lembra do realejo das praças? É mais ou menos assim. Você enfiava o dedo, pegava um versículo e lia, Deus falou comigo. Tem, Deus pode falar com você assim. Então, tem uma piada que o cara pegou um versículo e estava lá. E aí Judas foi enforcar-se. Não gostei desse. Pega o outro lá, faz o mesmo também. Então, é assim, você não pode isolar as coisas. Por isso que o legal é você ter noção do contexto. Na Bíblia, muitas vezes, se você inadvertidamente pega um ou outro texto, você começa a achar que ela se contradiz, porque em um texto fala uma coisa, a outra fala outra coisa. Mas se você for olhar o conjunto, você vê que a Bíblia não se contradiz. Por isso que a nossa Bíblia que nós usamos é a canônica, foi o Canon que a juntaram, que são os textos que não vão divergir, ok? Então, nós temos meias ordens,
nós temos meia promessa, nós temos o copo meio cheio, meio vazio, e nós estamos ver, e depois você questiona, você aceita as coisas pela metade, as raspas e os restos, e depois não sabe como que, por que que a coisa não virou. Então, nós temos aqui, vamos falar hoje, das bênçãos da obediência. Ai, mas está lá no Velho Testamento. O Velho Testamento, eu estou na época da graça. Ok. Então, vamos ver. Os 10 mandamentos estão lá, né? Na época no Velho Testamento. Então, os 10 mandamentos estão lá. Você prefere ficar com a da graça? Ok. Então, pega o que Jesus resumiu. Amar o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto, já englobou todos os outros e mais um resto, né? Então, assim, ai, de dízimo. Dízimo é do Velho Testamento, eu sou do Novo, ok. Jesus mandou você vender tudo que tem e vir. No Velho Testamento era só 10%. Então, não tem desculpa. E eu acho o máximo, a Bíblia é super atual. E assim, se você abrir a Bíblia hoje, ela está mais atual que o Jornal de Amanhã, porque tudo está lá. E você pode ver que tem muitas coisas que nós não entendemos, né? Quando nós vimos o profeta falando da visão que ele teve e que ele viu como os rinocerontes que cuspiam fogo pelo seu chifre do meio, tinham pés como rodas de aço, ele estava vendo um caminhão-tanque. Só que ele nunca tinha visto um caminhão-tanque. Então, ele viu e ele falou de acordo com o que ele tinha. Como nós vemos a profecia de Isaías, que ele fala que o povo judeu ia voltar para Israel numa águia de aço. O que ele estava vendo, gente? Ele estava vendo um avião, que era o que ele mais conhecia, parecido, ele viu um avião. E ele descreve como águia de aço. Então, é assim, você tem que ver que, às vezes, o profeta ele fala uma coisa limitada, ele para repassar, ele é limitado pelo próprio conhecimento. Então, não é que se contradiz, é que a visão da pessoa foi outra, ok? Se você conhecer a Bíblia e respeitar ela como fiel, de capa a capa, não vai existir meias verdades. Você vai ver que um mandamento não vai entrar em contradição com o outro. Então, nós vamos falar hoje de Deuteronômio 28, que são as bênçãos, né, que o Senhor Deus deu para o povo. Aí você vai me dizer, mas temos que ler o contexto, ver aonde que está. Aqui nós temos Deuteronômio, o pessoal estava lá no meio do deserto, aquele povo que ficou preso, rodando. Por quê? Porque não confiou. Então, é muito legal que Deus para e comece a descrever quais seriam as bênçãos se aquele povo obedecesse ele nessas circunstâncias, ok? E por que nós vamos estudar hoje se nós não estamos perdidos lá no deserto, não estamos lançados à própria sorte? Por que eu vou ler isso? É livro de história? Não, porque Deus não muda. Deus não tem queridinho. Ele não tem membro da diretoria. Ele não tem aqueles que ele ama mais. Como é que é? Que nem a Revolução dos Bichos. Uns são mais iguais que os outros, né? Não tem isso. Então, se ele fez isso para aquelas pessoas, ele vai fazer hoje também. Então, o texto é muito legal, porque diz o seguinte, Deuteronômio 28, são as bênçãos da obediência. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ok. Quais são os mandamentos? Ele já tinha dado os mandamentos. Nada mais é do que manual do fabricante para você viver bem. Se você for olhar, os 10 mandamentos é assim, os primeiros 4 é o relacionamento de você com Deus e os outros são de você com o próximo. Então, é assim, como você está adaptando os 10 mandamentos no seu dia a dia de hoje. Então, o que acontece? Antigamente não tinha computador, mas você pode usar hoje o computador para atingir as nações, né? Então, com tempo e fora de tempo, então é super atual. Então, aí ele vem o seguinte: se você guardar os mandamentos, quer dizer, é uma ordem que ele foi dado para a sua vida melhor. Ele diz o seguinte: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem aqui já parou, já teve a certeza que ouviu a voz do Senhor? É uma experiência muito louca, tá? Muito louca. Se você ainda não teve, eu te encorajo a tirar um momento e pede para Deus. Deus, fala comigo, eu fiz isso. Eu fiz isso, fui criada em igreja tradicional, de repente eu fui para uma igreja pentecostal, que é um pouco diferente, e eu comecei a descobrir umas coisas.
Ai, todo mundo fala, ai, Deus me falou, Deus me falou. Eu falei, mas que droga, Deus falou com todo mundo, né? Eu nunca ouvi. Aí, mano, gente, eu já era casada, a Rebeca já devia ter uns 5, 6 anos, quando eu falei que passou tempo. Um dia eu fui orar e falei assim, Deus, é o seguinte, todo mundo fala que te ouviu, eu nunca te ouvi. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz falando meu nome. E pedi, eu falei, não importa, eu quero ouvir, quero ouvir. O que aconteceu? No apartamento, os quartos ficavam tudo de porta aberta, né? Era eu, a Rebeca deixava aberto para ver. E a minha sala, a janela que tinha para a sacada, ela tinha persiana aberta. E às vezes, a persiana era assim de fechar. E às vezes a gente deixava ela um pouco abertinha. Então, de madrugada, ela fazia um barulhinho assim, inventava, ela fazia um barulhinho. Ok. Aí eu estava orando isso. E eu falei, eu quero ouvir sua voz. Tá bom. E fui, deitei assim, sabe quando você fica lá no limbo, né? Aí daqui a pouco eu ouço. Eu não sei descrever uma voz aveludada, tá? Mas eu ouvi falar meu nome. E era suave, eu ouvia claramente, eu só ouvia o meu nome quando estivesse me acordando. E aí eu levantei e falei, nossa, ouvi o barulho da janela, da persiana. Larguei a persiana aberta, a hora que a persiana estava fechada. E a persiana estava batendo e eu ouvi a voz falando meu nome. Ah, tá bom, né? Quem dorme depois de um negócio desse, né? E ajoelha e chora e agradece, não sei o quê. Então é muito legal. Experimente. E depois disso, eu já falei com vocês que Deus fala comigo, ele põe um pendrive, que Deus se modernizou. Então, toda vez que eu acabo um jejum e eu vou tomar banho, ele põe um pendrive na minha cabeça e faz um download que geralmente muda toda a minha perspectiva anterior. Então, assim, fazer jejum com um propósito, pedir, gente, é muito legal. E se você... Eu tinha que contar isso hoje, eu não sei por quê. Essa história de ouvir a voz, porque foi muito legal. Então, é assim, seja corajosa, sabe? Crie coragem, fala, Deus, eu quero andar um pouco mais perto, né? Uma experiência a mais, eu quero chegar mais perto. E olha, eu tenho certeza, Deus vai te surpreender, tá bom? Mas voltando ao texto, né? Se você ouvir a voz, a ordem do Senhor, Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. E aí vem. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aqui vem as bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Isso quer dizer, não importa onde você estiver, você vai ser abençoado, porque você é a bênção da obediência. Se Deus reconhece em você que você está, tudo que você faz é direcionando para obedecer e ir melhorando cada dia mais, a bênção vai vir, você vai ser abençoado. Então, não importa se você está na cidade, do campo, do deserto, não importa. O versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Isso quer dizer o quê? Tudo que você puser a mão, você vai prosperar. Não importa se você vai ter um filho, se você tem um empregado, se você tem uma plantação, você vai produzir frutos, tá? Você vai produzir frutos da onde você está. Deus vai agilizar a sua produção de frutos. Então, é assim, quando a Bíblia fala os animais, os rebanhos, é porque naquele tempo o pessoal não tinha, o pessoal não comprava Bitcoin, né? Naquela época era só os coin da vaca, né? Então, o que acontece? Você vai ser abençoado se obedecer. Olha aqui. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Aqui está falando de alimento. Está falando de alimento. A amassadeira é quando você vai fazer o pão, né? Algumas de nós todas conhecemos isso. Então, o seu cesto e a sua amassadeira, isso é provisão de mantimentos, vai ser bendito. Bendito será o entrares e bendito será o saíres. Quer dizer, você não estará sozinho aonde você for. Se você for obediente, aonde quer que você esteja, as pessoas vão reconhecer que você é abençoado. O 7, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Esse texto todo mundo gosta. Ai, eu quero ver sangue, vão acabar, vai derrubar os meus inimigos. Ok, isso aqui é promessa, porém, aquele que segue os mandamentos, ele não deseja que o seu inimigo seja destroçado. Já parou para pensar nisso? Qual é a diferença da Bíblia e do Alcorão? A Bíblia diz,
Ai, você tem que amar o seu próximo, seu inimigo. O Alcorão fala, corta a cabeça dele. Então, ainda prefiro ser cristão, que acho que é mais legalzinho para os outros, né? Então, o que acontece aqui? Está dizendo que os teus inimigos vão sair de frente de ti. Deus vai te livrar. Então, fala, eles fugirão, por 7 caminhos fugirão da sua presença. Então, você não vai ser atribulado, os inimigos não vão vencer sobre ti. Por quê? Você é obediente. Aqui não quer dizer que você é bom, maravilhoso, você é obediente. O Senhor te confirmará, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que o Senhor te der. Yes! Pode trabalhar que o seu fruto das suas mãos vai ser abençoado. Você não vai passar necessidade. Por quê? Você está obedecendo. Vamos lá. O Senhor te confirmará como povo santo, se quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O Senhor Deus te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais para te dar. Tá? Todos verão que é invocado por ti o nome do Senhor. Vão ver que quando você dá crédito para tudo que você tem para o Senhor, você reconhece que vem tudo dele. O Senhor abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Você emprestará a muitas nações, porém não tomarás emprestado. E esse texto é o que todo mundo gosta. Tem muita gente que sabe o texto e nem sabe onde é que está, tá? Ele é Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Ninguém fala esse resto aqui. Falar, eu quero ser cabeça, não quero ser cauda. Porque, ok, se obedecerdes os mandamentos. Então, eu pergunto para você, você anda obedecendo os mandamentos do Senhor? Pelo menos tentando? Ah, mas eu tento quase tudo. Ah, quase tudo. Então, nós vamos voltar ao início do nosso papo, que é a meia obediência. Quando você tem uma meia obediência, você está se conformando com meia bênção. Por que você vai se conformar com meia bênção, sendo que você tem tudo lá para você? Então, nós nos acovardamos, porque algumas coisas são difíceis para a gente fazer. Ah, mas eu já estou fazendo metade, que nem aquela igreja, né, que pode cometer 3 pecados. Então, é assim, não, tudo bem, eu sou café com leite. Deus me conhece, Deus sabe a minha essência, sabe que eu peco mesmo. Ô, cabeçuda, já que você sabe disso, então vamos mudar um pouco, né? Vamos tentar crescer. E aí, eu tenho que encerrar falando a história de Abraão. Quando Abraão, Deus escolheu ele para fazer um povo, Deus falou para ele, Abraão, tome os seus bens, sua mulher, deixa sua parentela, deixa sua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi sozinho? Não. Ele levou o Ló. Mas é legal, aí o pai de Ló tinha morrido, ele foi cuidar do sobrinho. Ok, então a gente pensa assim, às vezes o que é o correto para mim, às vezes não é aquilo que Deus mandou fazer. Deus mandou ele sair sozinho. Ah, mas Deus não ia cuidar de Ló? Deus ia cuidar de Ló, mas ele não. Sabe a gente que quer passar na frente de Deus porque a gente tem na nossa mente o politicamente correto? Ele falou, não, eu vou ajudar meu sobrinho, levou o sobrinho. Deus tinha prometido 3 coisas para Abraão, que era terra, bênção e genealogia, tá? Aí, levou Ló junto. Deus deu as bênçãos para Abraão? Deu a terra, ele ficou rico, né? Deu as bênçãos, ok, mas o filho que ele queria não veio. Sabe quando que ele teve o filho? Quando ele se apartou de Ló. E aí o que aconteceu? Até então ele estava se conformando com meia bênção. Se você está com meia obediência, você vai ganhar meia bênção. E Deus está olhando lá para falar assim, minha filha, eu tenho tanto para te dar. Obedece mais um pouquinho, que é para o seu próprio bem. Então, hoje eu quero me confrontar, não é confrontar a vocês, eu quero me confrontar. Aonde que eu estou errando? Qual é o tipo que ponto do mandamento eu estou abandonando? Ou o que eu estou adaptando à minha vida, à minha verdade? Então, nós vemos, né? Porque Deus foi injusto, porque no Velho Testamento ele matou mais gente no Velho Testamento do que nas 2 grandes guerras.
nós nos pegamos questionando a soberania de Deus. E nós vemos muito isso com a história de Saul, que era o rei, e Deus mandou falar, vai lá e mate todos os amalequitas, todos. Chegou lá e ficou com dó de alguns amalequitas. E hoje nós falamos, como Deus mandou, e as crianças que são inocentes, né? Deus mandou, filho, por algum motivo. E o amalequitinha virou um amalequetão quando cresceu. E nós vemos isso, que as gerações de traficantes, eles vão crescendo para se vingar. Então, eu acho que assim, Deus mandou, faça. E Deus nunca mandou eu nem você matar ninguém. Isso aconteceu naquela época de guerra. Hoje ele não manda você matar, ele manda você amar. Jesus fala, mas eu não posso amar direito porque eu não gosto do jeito que ela fala. Então você não ama? Não, ama, mas fica em outro canto. Na festa você procura outra cadeira. Então a gente tem que ter cuidado, porque por que não acontecem as coisas na minha vida? Nossa, eu estou pedindo tanto, isso é tão certo, eu estou seguindo o script direitinho. Por que isso não aconteceu? Porque Deus deve ter uma maneira para fazer e ele deve ter pedido para um comportamento seu e que você não está fazendo. Então, isso é para você pensar. Esse bate-papo hoje é num domingo, primeiro dia da semana, para você pensar. A minha bênção não está completa, por quê? Será que você está com meia obediência? Meia obediência, meia bênção. E Deus tem tudo lá para dar para você. Deus ele trata você como filho, então ele tem as melhores bênçãos, ele tem os melhores lugares, ele tem paz para dar para você. Aquela paz que excede todo entendimento vem só por meio de Cristo. E o que eu estou fazendo que é o que eu não estou fazendo para proibir, me impedir de desfrutar a bênção inteira que eu pedi na minha vida. E eu vou falar para você, para Deus não há impossíveis. Deus é o Deus de milagres. Ele é do impossível, ele faz acontecer onde não tem jeito. Mas será que eu estou fazendo? E olha, se você for analisar bem, cada vez que você faz alguma coisa errada, Deus não fica bravinho com você e joga você fora, tá? Não, ele te ama, ele se coloca como pai. Então, quando você não arruma o seu quarto, o seu pai pega e vai lá e fala, não vai sair de casa enquanto não arrumar a cama. Mas se um menino vier correndo para bater em você, ele não vai chegar e falar, não, pode bater aí porque ele não arrumou a cama. Quando a Joyce Meyer falou esse exemplo, eu achei o máximo, porque Deus é nosso pai. Então, vem para dentro, foge do menino grande, eu vou cuidar de você e depois, agora, você vai arrumar sua cama. Então, tem coisas que Deus quer conversar com você no secreto. Tem coisas que você sabe o que é que você tem que fazer, mas você vai dando um jeitinho. Você vai arrumando uma meia-verdade, adaptando a Bíblia, os mandamentos, na sua conveniência. Isso é coisa de covarde. A atitude de um corajoso é o quê? Eu sei que eu preciso mudar isso. E às vezes é uma coisa muito sua que as pessoas de fora nem se dão conta. Mas é aquela história de, essa é a minha personalidade. A pessoa que quando chega mais perto de Cristo, quanto mais próximo fica, mais ela se vê menor. Porque a graça e o amor e a bondade e a soberania do Senhor é muito maior do que eu posso chegar a alcançar. Então, toda vez que você se colocar na presença do Senhor, eu quero te obedecer. Me mostra, Senhor. Gente, faz isso. Hoje é domingo, faz isso. Senhor, me mostra o que eu posso melhorar essa semana. E eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Para você é uma, para mim é outra, não importa. Mas Deus se preocupa com você. E se você se colocar à disposição, eu quero deixar meia verdade de lado, eu quero toda a verdade. Eu quero toda a bênção, então eu vou ter toda a obediência. Isso não é para qualquer um, tá? Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que arriscar ser chamado de bitolada. Como é que é? O que fala? É bitolada, como é que fala que a mente assim esqueci a palavra, mas vocês estão entendendo, é isso aí. Muitas vezes você pensando fanático, vão me chamar de fanático. Você está preocupado com a opinião dos outros? Foi os outros que morreram na cruz por você? Para que você tenha a vida em abundância? Não foi. Então, deixa os outros de lado. Então, vamos chegar hoje, que é domingo. Chegar hoje no seu quarto secreto, ore e fala, Senhor, eu quero um grau a mais. Eu quero crescer um pouco mais essa semana. Me mostre que eu posso melhorar. Nem se preocupe muito com quem está do lado, porque quando você
estiver cheio da bênção do Senhor, a bênção vai transbordar e atingir quem está do lado. Imagina um copo enchendo de água. Se você está cheio, se Deus está derramando em você toda o estoque de bênçãos que Ele tem para a sua vida, toda a plenitude do que é a vida em abundância, o seu copo vai transbordar, e transbordar acaba atingindo quem está do seu lado. Então, vamos tentar pensar em nós mesmos hoje. Aonde que eu posso ter uma bênção completa? Só quando eu tiver uma obediência completa. Nada de meia obediência, porque você merece a salvação completa e você merece a vida em abundância completa que Jesus conquistou para você na cruz. Amém?